Bom, boa noite a todos. Meu nome é Gaspar Carreira. Para quem não me conhece, eu sou um agente de transformação através da governança corporativa, sócio do Celint, uma empresa de governança corporativa que forma conselheiros, implementa a governança e constitui conselhos nas empresas. Como vocês sabem, né, a nova Live 30 é de perguntas e respostas, geralmente 30 minutos. Hoje, extraordinariamente, como nós vamos ter três convidados, nós vamos fazer por 45 minutos, conforme o convite. Estaremos falando aqui de dois temas muito importantes, né? Um é o Alumni Plus, da qual esse grupo que vai falar pertence, que é um programa do Celint, onde os alunos se associam para estar se desenvolvendo na governança, se manter conectado, né, e ajudá-los nessa transição de carreira, se aprofundando, né, no conhecimento e, como eles fizeram, escrevendo em conjunto livros, artigos. No caso desse grupo, eles optaram por fazer um artigo técnico que foi publicado na revista RI, Relações com Investidores, uma grande revista, né, do mercado de capitais, dispensa apresentações. Esse trabalho, né, do Alumni Plus, especificamente sobre o planejamento sucessório, foi feito com a ajuda, apoio e patrocínio também do Instituto de Empresas, onde o nosso professor e também orientador do Alumni Plus, Helder de Azevedo, vai participar. E sobre um tema muito importante, né? Empresas familiares no Brasil representam 90% das empresas, 65% do PIB. Entretanto, 64% conseguem chegar à segunda geração. Apenas 7%, 64% não chegam à segunda geração. 7% apenas chegam até a quarta. Isso significa que nossos netos provavelmente, em vida adulta, não conhecerão as empresas que nós atuamos aqui no Brasil, se elas forem familiares. Cenário drástico, na qual um grande gatilho, um grande motivador, né, da governança corporativa, que pode ajudar na sobrevivência e na longevidade das empresas, é o planejamento sucessório, alvo do estudo desse grupo de trabalho. Bom, sem mais delongas, Helder de Azevedo, Fernando Quilotti, e Marcos Strobel, representando o Grupo de Trabalho 4 aqui, vão estar falando sobre esse artigo, vão estar falando sobre essa experiência. Além deles, nós tivemos outros participantes que eu pediria que levantassem a mão digitalmente, se estiver presente, para vocês serem conhecidos e reconhecidos também. Então, Fernanda, por favor, se apresente, depois do Helder, depois do Marcos. Muito obrigada, Gaspar. Muito obrigada pelo espaço para a gente poder compartilhar um pouco da jornada, porque foi verdadeiramente uma jornada que tivemos. Eu vou rapidamente me apresentar para que o professor também se apresente, meu colega Marcos, que diligentemente esteve comigo ao longo dessa jornada. Sou Fernanda Quilotti, Alumni Plus também. Muito feliz de ter feito a minha primeira formação dentro do Celint, de continuar aqui estando, fazendo parte do grupo de trabalho 4 depois de tantos anos, e assim, tudo bem, eu posso ter começado lá com 2 anos de idade, mas depois de 23 anos de mundo corporativo, eu escolhi mudar, e evoluir a minha carreira, não fazer uma transição, mas uma efetiva evolução. E conto de maneira muito feliz com o suporte do Celint nisso. Hoje, à frente de uma assessoria executiva que atua literalmente transformando em ação de pessoas as estratégias de negócio, entre elas e, mais importantemente falando, a sucessão para garantir o legado das empresas no nosso lindo país. E aí, paro de falar aqui para que o professor e Marcos possam se apresentar. Obrigado, Fernanda. Bom, Helder. boa noite a todos. Talvez a maior parte já me conheça, tenha sido talvez até aluno aí no Celint, né, no Concertif, que eu sou instrutor do módulo de estratégia. Mas para ser bem objetivo aqui, falar só da jornada de governança, são 13 anos, né, que eu já estou nessa estrada. Não foi uma virada de chave, não está sendo, né? É uma jornada. Acho que a própria jornada da transição para conselheiro ou para consultor de governança, assim como a implantação da governança nas empresas, é muito mais uma jornada do que um destino, né? Então, assim, eu fui convidado para participar aqui desse GT. Amei a liderança da Fernanda, do Marco, do Gaspar. Então, a gente fez aí um trabalho bem interessante, do qual eu definitivamente estou muito orgulhoso do resultado. Eu acho que a gente produziu um ensaio
eu gosto de chamar assim, porque é um documento de acho que 18 páginas de conteúdo, muito denso e acionável, que é como eu gosto que as coisas sejam feitas. Então, boa noite a todos e vai ser um prazer a gente bater um papo sobre esse nosso trabalho. Obrigado, Helder. Marcos, Bom, boa noite a todos. Obrigado por esse espaço aí, Gaspar, Celinte. Acho que eu começo de trás para frente. Estou orgulhoso, né, como o professor Helder citou, de estar aqui. Eu acho que isso representa muito bem esse momento para nós. Eu sou Marcos Strobel. Após uma longa jornada aí de mais de 35 anos no mundo corporativo, eu também, assim como a Fernanda, né, e muitos que estão aqui, escolhi essa evolução. Tenho me apoiado muito ao Celinte, né, o professor Helder, nessa jornada de aprendizado, nessa jornada de evolução. Hoje já atuo como conselheiro consultivo, atuo como advisor, no segmento da área de tecnologia, estratégias para empresas. Também empreendo, né, no contexto ali de diversificação de cestas e atuações, e atuo também como consultor em tecnologia. Então essa é a minha jornada atual, e é um prazer chegar a esse momento aqui de tanto orgulho para todos nós aqui, não só como a Fernanda, o professor Helder, Gaspar, e aos outros colegas, né, que estão aqui na live e participou conosco desse ensaio aqui. Obrigado e vamos à frente. obrigado, Marcos. Bom, gente, como esse tema ele é muito caro, né, não só para o Celente, mas como para as empresas familiares no Brasil, eu peço a todos, aqueles que ainda não fizeram, entre no site do Celente, o Alisson está colocando o link agora para vocês, baixem esse ensaio, como bem colocou o Helder, leiam e compartilhem com outros executivos, principalmente empresários e conselheiros. Além dessa live, como todo mundo sabe, elas estão gravadas, vão ficar à disposição de vocês, né, no nosso canal no YouTube. Façam o mesmo, compartilhem a live com empresários, executivos, conselheiros, por favor. Mas vamos lá, sem mais demora. Fernanda, sorteei aqui seu nome. Em que momento vocês perceberam que o problema da sucessão da primeira geração, o que vocês escolheram para o tema do ensaio, não era mais técnico, mas era profundamente humano? Gaspar, a descoberta não foi uma coisa rápida, né? Você nos acompanhou nos bastidores. Nós tivemos o primeiro encontro do grupo em outubro do ano de 2024. E naquele momento você nos colocou um desafio que nós, inocentemente, gente, ele faz isso. Nós inocentemente falamos, é tranquilo, a gente vai pegar o quê? Vai dar uma olhada no que tem de literatura falando a respeito da sucessão da primeira geração e seguimos com isso pensando num e-book ou alguma coisa assim. Quando a gente começou nessa jornada em outubro, nós começamos a ler e lemos muito. É, a- Criamos inclusive um repositório com artigos qualificados que fico aqui, me coloco à disposição para compartilhar, se os colegas que aqui estão quiserem, de tudo que a gente conseguia encontrar a respeito da sucessão da primeira geração. E nada respondia às nossas perguntas, né? Até o ponto que, mais ou menos uns 6, quase 8 meses depois de muito ler, muito discutir, muito debater, inclusive conversar com algumas famílias empresárias de uma maneira muito informal naquele momento, mas para poder captar mais insumo e com aí então a delicada, gentil e generosa chegada do professor Helder, os nossos debates nos levaram para o que não era técnico. Foi ali que a gente começou, quase 8 meses depois, apegados que estávamos à academia e a tudo que já havia escrito, reconhecer que o que a gente está falando aqui é humano, é sentimento, é afeto. E se não tem nada nesse sentido escrito, então vamos lá, como grandes Dom Quixotes que somos, fazer isso acontecer, né? Como? E aí, Gaspar, que vem a outra parte assustadora, não sabemos. E é porque não sabemos, e com essa humildade, que vamos fazer o que pudermos fazer. Nem que seja a primeira semente, a primeira centelha, que eu fiquei muito feliz de ver a forma como a revista R colocou, quando o nosso trabalho inaugura um olhar.
né? Então, estar à frente nesse momento é ter pensado que a gente tirou os nossos olhos daquilo que nos parecia o mais óbvio e nos deixamos ser pegos pelo não sabemos como, mas é nesse não sabemos como do humano que a gente vai ter que aprofundar. Foi exatamente dessa forma que aconteceu. É muito importante, né, Fernanda? Porque a maior parte dos conselheiros vem de uma vida executiva muito calcada em hard skills, a parte técnica, né? Quando você vai para a governança, ser um conselheiro, principalmente atuando em famílias, famílias empresárias, né? Não empresas familiares, mas famílias empresárias, essa questão do relacionamento humano é primordial, é muito importante, talvez fique acima até dos hard skills, né? Que vem o apoio da operação e tudo mais. E aí, Helder, eu venho e pergunto para você, o que mais chamou a atenção no incômodo coletivo que surgiu dentro desse grupo de trabalho ao longo desse aprofundamento, dessas provocações da sucessão, principalmente, né, da primeira geração para a segunda? Exato, que foi o foco, né, Gaspar? Obrigado. Assim, antes de mais nada, rapidamente, né, a gente está tratando de temas que são recentes no conhecimento humano. Né? Eu gosto de citar, né, que nós temos aí 40 e poucos anos do famoso modelo dos três círculos, do professor John Davis, ele era um estudante à época, né? E tal, e nós temos 20 e pouquíssimos anos de um artigo seminal de um espanhol chamado Gomes Merria, que define o que nós chamamos de riqueza socioemocional, que traz justamente toda a parte humana, começa a trazer, digamos assim, toda a parte humana que a Fernanda falou na abertura. Mas olha, o incômodo começa com o seguinte, quer dizer, veja, existem vários modelos para abordar as questões sucessórias numa família empresária, seja na continuidade do negócio, seja na continuidade da sociedade empresarial e a própria proteção do patrimônio. Eu costumo dizer que entre fazer aquela coisa maravilhosa de fazer alguma coisa ou não fazer, a pior decisão é não fazer. Melhor fazer um pouquinho, mas tem sempre um desafio que é o de sair para fazer, não é? E como você mencionou, Gaspar, na abertura, das 70x% que você comentou que padecem após a primeira passagem geracional, 70% dessas que padeceram não possuíam um planejamento sucessório. Tá certo? Então, é uma pesquisa aí que a gente fez no Instituto e tudo. E aí, nesse processo que a Fernanda comentou, que eu cheguei ali, né, depois de 8 meses e tal, me pediram, né, me deram uma encomenda, né, eu, baseada nas minhas pesquisas, e no estúdio eu apresentei gatilhos para essa sucessão da primeira geração, fundamentalmente 2. Né, o que todo mundo, digamos assim, acaba esperando, de certa forma, que é o evento. O que é o evento? É um falecimento, ou às vezes uma separação belicosa, etc. Então esse é um gatilho que eu falei, danou-se, vai ter que fazer a sucessão. E um outro gatilho mais, digamos assim, contínuo, é o crescimento da sofisticação do negócio. Tá certo? Então existe aí um númerozinho mágico, vamos falar de 50, 60 milhões de faturamento. Essa empresa ela tem uma sofisticação operacional, que demanda alguma coisa de governança e, portanto, de sucessão, né? Ou ela está passando por uma transição geracional. Ela chegou lá. E aí, quando a gente viu isso, a gente falou, tá bom, então, e as barreiras? Então, por que ninguém sai, não faz, né? Não vai fazer, não liga para alguém, não pede ajuda, né? E aí a gente separou, num primeiro momento, uma meia dúzia de barreiras. 4 delas são fáceis de perguntar e falar, e a pessoa às vezes até espontaneamente falar. A questão da imortalidade, a questão do apego ao controle, né? Aquela coisa, o filho é meu, ninguém faz melhor do que eu, meu filho não é capaz, meu genro não é capaz, minha filha não é capaz, minha esposa não sabe, não tem esse profissional aí, tudo bem, mas não faz. Né? E também muito apego ao negócio, a Fernanda comentou. Né? O cara fala, esse filho é meu, essa empresa é minha, e eu não quero que ela seja vendida. Aqui, I have bad news, né? Tenho más notícias. Né? Estatísticas mostram que as gerações mais recentes não têm nenhum apego àquele legado empresarial
da geração anterior, né? Então essas são, digamos assim, as ditas, mas tem duas não ditas, né? Uma é a incompetência desse sênior, né, desse fundador, em planejar a própria sucessão. Ele não tem as competências para fazer isso. Raros teriam. Ele vai te dizer isso? Ele vai aceitar esse desafio? Ele vai subir tijolo nesse muro aí, quando você trouxer esse aspecto e tal. E outra é o seguinte, tá bom, e eu vou fazer o que depois? Eu vou fazer o que depois? Vou passar o bastão, você está me falando da sucessão? Vou passar o bastão, vou fazer o que depois? Então, com essa coisa, o incômodo foi que é o seguinte, que não são aspectos hard, Gaspar, você comentou, né? Ali, tá, não são aspectos hard, nem aspectos técnicos, de ferramental, ou da falta de consultores capazes de fazer. Não é nada disso. Né? O que de fato está na barreira são esses aspectos socioemocionais humanos. E que eu acho que o grupo resumiu isso no título do ensaio. A cadeira é minha. É isso. Bom, excelente. A gente vai falar de um tema mais abaixo, mas eu acho que um ponto crucial que eu tenho visto, né, e que a gente tem se preocupado nos nossos projetos, sei que você também é um parceiro também do Celint em projetos de governança, é que pouco se preocupam com o sucedido. Muito se preocupa com o sucessor, mas esquecem, né, do sucedido. E aí? Não adianta. Empreendedor não se aposenta. Ele tem que se redescobrir. Se imagina se redescobrir depois de 60 anos, fazendo sempre a mesma coisa. Não é fácil, não é com questões técnicas, né? Como você bem colocou, tem que atravessar questões socioemocionais dele. Isso é muito importante, realmente, Helder. Mas, Marcos, o que diferencia um ambiente, né? E falando um pouco agora do nosso programa, aqui, né? Da onde saiu esse ensaio, o que diferencia um ambiente como o Alumni Plus, né? De um simples grupo de estudo tradicional? Aí, pegando para a sua experiência de vida. Eu acho que, principalmente, né, por essa vivência nesse tempo aí como alumni, eu acho que hoje já dá para perceber claramente, né? Eu acho que a diferença ali, ela está menos no formato dos encontros, e eu acho que muito mais na qualidade dos vínculos, né? No valor que é gerado ao longo do tempo, né? Se a gente pegar do conceito ali que grupos de trabalho, né, as pessoas se reúnem para aprenderem juntas, né? Já num grupo como o Alumni Plus, que para mim ele se assemelha muito a esse modelo de comunidades onde as pessoas se conectam para evoluírem juntas, né? Eu acho que aqui tá a base da diferença, né? Eu acho que no contexto do Alumni Plus, e nesse contexto de comunidade, o relacionamento ele se torna tão importante quanto o aprendizado, quanto o conhecimento, né? Então, eu posso dizer que nesse período como alumni, né, além desse aprendizado do conteúdo, que é óbvio, né, a gente foca, a gente discute, tem uma qualidade absurda, mas é um ambiente onde a gente consegue se conectar com pessoas, né, melhorar o nosso repertório enquanto conselheiro, né, lembrando que muitos aqui nessa primeira, né, nesse contexto de jornada, principalmente ali, ou de evolução, né, de ciclos, a gente está com aquele repertório muito corporativo, né, muito de gestão, muito executivo, né? Então melhorar esse repertório, né, melhorar, crescer continuamente, né? Ter trocas, gerar oportunidades de negócio, né? Porque quer queira ou quer não, né? Todos estão realmente ali em jornadas muito parecidas, com conhecimentos, com experiências muito robustas, né? Então isso acaba realmente sendo um ambiente de muita troca, de muito aprendizado, de muita conexão, de muita oportunidade, de muito negócio gerado, né? Então, enfim, você não tá sozinho naquela jornada, né? Então isso é bem bacana. Então eu acho que para mim a grande diferença é essa, é uma comunidade onde você pode evoluir com as pessoas que ali estão com você. Perfeito, Marcos. Obrigado. Se não me engano, tanto você como a Fernanda tiveram a oportunidade de experimentar a implementação de uma governança numa ONG também, não? Pelo Plus. Eu na ONG não, né? Eu acompanhei, mas não tive a oportunidade de entrar, mas eu acho que a Fernanda sim, Não, de né, fazer o Fernanda? projeto, de fazer o projeto em si. Eu tive Quer falar, Fernanda?
eu tive a oportunidade, a boa, linda oportunidade de ter participado do projeto de implementação, né, Gaspar, no Instituto Mais Diversidade, e na sequência ter participado do processo, e hoje está sentada no Conselho Consultivo do Instituto também. E quem não Então, é sabe, uma. Fernanda, o Ricardo, né, o presidente do Instituto, vai ao nosso fórum em setembro dar o Eu sei, depoimento dele de como é que foi a experiência e os benefícios já coletados. eu vou estar É, lá para o que eu, aplaudir ou para falar para ele ficar quieto, não fala isso, não conta isso. a minha oportunidade foi de participar não apenas de um, né, desse grupo de trabalho, junto com a Fernanda e com os demais, mas de um segundo grupo de trabalho, né? Então, eu gostei tanto que fui repetindo a dose ali. Legal. Acho que uma observação que o Helder colocou aqui que é muito importante, é um espaço seguro, né, controlado, pessoas que cada vez mais se conhecem, não estão ali para julgar, né, mas sim todos para conhecer e se expandirem, né, de forma Acho conjunta. que nesse momento que a gente está vivendo, esse ambiente de pertencimento, né? Acho que é uma coisa muito importante, né? Acho que para nós, para mim particularmente, foi bem significativo. Legal. Helder, voltando um pouco aí para o trabalho, né, junto com o Instituto Empresas de Família, nós fizemos uma pesquisa, uma série de famílias empresárias. Né? Acho que o número foi aproximadamente 400 famílias para a qual a gente mandou o questionário, todas elas que tinham relacionamento ou com o Instituto ou com o Selinch, né? E teve um baixo índice de adesão. Como é que você fala sobre essa questão do silêncio? O que ele revela para a gente quando a gente está pensando em governança e sucessão? Isso acho que a gente conseguiu extrair, né, aí um pouco, digamos assim, do nada, né, que é a não resposta, né, alguns sinais muito importantes, né. Uma coisa que me parece bastante presente, especialmente na nossa cultura, é uma repulsa à exposição, né? O empresário tem muitos medos, medo seja de no limite aí de um sequestro, de uma coisa assim, né, da coisa, mas também medos de fiscalização, tributárias, lá sei eu. Então existe uma repulsa intrínseca à exposição. Diga-se de passagem, é, eu aprendi the hard way, vamos dizer assim, que muitos empresários de centenas de milhões de reais de faturamento não possuem perfil no LinkedIn, né? E quase nunca usam Instagram ou outras coisas porque eles, né, têm essa coisa. Segundo, um aspecto de resistência. Fala, vem cá, eu até abro ali, deixa eu ver essa pesquisa aí. Pô, o cara está me perguntando de sucessão. Mas que papo estranho é esse aí? Eu não quero me meter nesse negócio, não. Aí ele já desiste, né? Tem a questão que tem a ver com a primeira, de certa forma, que é um pouco essa reclusão, né? Esse fechamento, né, de evitar. E eu acho que, voltando para aquelas não ditas, né? Assim, putz, eu vou responder e vai ficar claro que eu não tenho um planejamento sucessório, que eu não sei planejar e tal. Então eu não posso deixar isso claro. Então na nossa percepção ali, eu diria, né, não sei se eu resumo, deixo aí a Fernanda e o Marcos quiserem complementar alguma coisa, assim que esses foram os principais, digamos assim, sensores da não resposta, vamos dizer assim. Tá ok? Perfeito. Fernanda, Marcos, querem alguma coisa nessa questão, dessa dificuldade, né? Porque isso acaba dificultando um pouco o trabalho do ensaio, né? De não ter tanta massa informacional, né? Como é que vocês se viraram com isso? Como é que vocês ultrapassaram essa barreira? Marcos, me ajuda aí no complemento, mas ter o 97% de silêncio, nós encaramos como a maior das respostas, que passa por tudo isso que o professor aqui trouxe, e aí eu volto para o elemento psicológico da coisa, para a coisa humana. E a gente não tem como garantir, mas eu inferiria, né, aqui, nesse momento, nesse ambiente seguro, que todos esses degraus pelos quais o professor comentou, que a pessoa passa quando convidada a participar de uma pesquisa como essa, talvez esteja exclusivamente vinculado à resposta e à não resposta
literalmente ao elemento humano. E aí eu me coloco e coloco como resposta que não vou participar porque eu tenho medo, porque eu não quero expor os dados da minha empresa, mas em verdade, isso é o que está aqui na superfície. O medo, ele está calcado nesse silêncio, no fundo do quarto, com a cabeça no travesseiro. Falar disso é falar do meu fim, né? E aí acho que a gente vai poder entrar um pouco mais nisso na frente. Pelo menos essa é a leitura que eu, que tenho base em formação psicológica, faço do silêncio dos 97%. Eu acho que complementando aí, né, o que a gente percebeu é exatamente isso, né? O assunto ele é postergado, né? Ele é postergado justamente pelo talvez ali em alguns aspectos ali do medo de enfrentar coisas, né, que podem, a princípio, serem resolvidas um pouquinho mais tardia, né, principalmente em relação aos conflitos familiares, às divergências, né, aos interesses, né, até o próprio eu, né, o que eu faço depois disso, né, então é melhor não falar agora e na hora que tiver que acontecer, deixa acontecer e vamos ver o que acontece, né, então nesse sentido até a gente pode perceber que esse movimento ele é muito postergado, né? Empresas aí que têm uma longevidade ali depois dos seus 30, 40 anos que começa a falar de sucessão e muitas vezes pelo que o próprio professor colocou, né? Por meio que forçado, né? Por um evento adverso não planejado, né? Eu acho que esse é o ponto ali que o silêncio acaba nos revelando também. Esse silêncio, inclusive, vai acontecer quando nós, como consultores de governança, né, vamos tentar inspirar e educar as empresas para implementar a governança na empresa. Não só na questão do tema de planejamento sucessório, também é uma barreira a ser superada. Lembrando a todos vocês que estão nos ouvindo, se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade de botar no chat, que eu farei assim que vocês, né, nos informarem. Inclusive, a Vera já perguntou, eu informei que 10% aproximadamente respondeu a pesquisa, e ela queria saber sobre a qualidade da informação, né? Esses 10% que responderam foram diretos, foram bem explicativos, ou não, foram curtos e grossos, né? Nós já criamos o questionário que foi enviado para as empresas de uma maneira que fosse a mais, obviamente, robusta possível, mas também sucinta na resposta dele. Tabular, né? Ou dela, né? Da pessoa fundadora. Então, eram poucas as perguntas abertas, na verdade eram duas abertas, e as outras perguntas eram fechadas, justamente para facilitar. A gente fez alguns ensaios, né, Marcos e professor? Alguns. Aqui está um pouco mais comprido, aqui não, que era para que a gente conseguisse reter o máximo da atenção dos que começassem a responder e não parassem no meio do caminho. Então, para a tua pergunta, colega, o dado ele foi de muita qualidade, porque a gente cercou o máximo possível para que o output fosse assim. Exatamente. Aí o que a gente percebeu nesses que responderam, né, eu diria, uma certa consciência sobre o assunto, né? Então, isso foi interessante, né? Então, a gente viu os opostos, né? Um silêncio massivo, mas aqueles que se responderam, né? Então, isso mostra mais uma vez, né, que quando eu estou pronto para falar, eu falo, né? Se eu não estou pronto, então deixa a coisa correr e deixa transcorrer um pouco mais, e aí a gente vê o que acontece lá no fim, mas eu acho que isso foi interessante também. E eu quero Pronto que aproveitar. o Marco. Ai, desculpa, professor, pois Não, não. perdão, que eu já vou responder a próxima pergunta da Vera, né? Que foi, na verdade, ótima pergunta, viu, Vera? Eu diria, da minha parte, né? Eu acho que dos estudos foi mais uma conexão ou uma ilação, como qual é a melhor palavra, sinceramente eu não tenho todo esse domínio do português, entre a inexistência, as dificuldades históricas que existem no Brasil para se coletar respostas de qualquer sorte, né? Então, se qualquer estudante de mestrado, até de MBA que tem que fazer TCC com pesquisa externa e tal, tem, e alinhado com achados de alguns dos autores, que a Fernanda até comentou e tudo, tá? Então, assim, do que obviamente a não resposta não dá para nos dizer qual foi o motivo da não resposta, né? Mas, assim, foi uma conexão, uma ilação, assim, que a gente buscou bases para justificá-la. Ok? Legal, Helder. Aproveitando a pergunta do João Peixoto, um tema que eu estou abordando muito nas minhas palestras, sabe, que eu tenho feito, para você, Helder, fique à vontade todos para comentar, né? Muitas empresas, quase todas, estão falando demais de inovação,
né, de inteligência artificial, algumas de estratégia, crescimento, mas quase todas evitam falar de finitude. Aí o João Peixoto justamente coloca isso, né? A questão da finitude ligada à morte, de eu não fazer nada. Por que isso acontece? Por que essa negação da finitude? Essa é uma resposta muito difícil, mas a gente conseguiu algumas coisas muito interessantes que estão no ensaios, né? Estão no ensaio, singular, perdão. É, mas assim, eu quero até, antes da resposta mais ligada ao ensaio, até comentar duas experiências muito recentes em processos que eu estou liderando aqui com o Instituto de Empresa e Família, de montar acordos de sócios e tal. Inclusive, gosto de dizer dessa relação próxima que a gente tem com o Celint enquanto empresas, né? Que já fizemos outros juntos, né? Então foi muito bom. Mas, enfim, duas situações bem distintas. Numa delas, né, eu que tenho que fazer esse trabalho, né, como consultor externo, de começar a olhar o sucedido, Gaspar, que você comentou atrás e está na nossa jornada, né, de planejamento sucessório, olhar muito o sucedido e tudo. Mas nos dois casos são situações verdadeiramente intransponíveis em relação ao dia seguinte. Aí depois eu entro na finitude, né? Uma, o senhor, né, são dois irmãos, 80 e 70 e poucos anos e tal, e o de 80 viuvou, tem um ano e pouquinho, 60 e fumaça anos de casado, e eu numa conversa muito pessoal ali com ele, no café só eu e ele, eu falei, então, tal, e aí, o que você gosta de fazer? Ele falou, Helder, eu tenho que vir trabalhar, cara, eu perdi o amor da minha vida, 45, 65 anos de construção, não sei do que, se eu não vier pra cá, eu vou fazer o que da minha vida? Né? Então, muito difícil. E o outro é um senhor também, 70 e poucos anos, bastante lúcido, ainda está bastante ativo e tal, do agro, que eu perguntei, não, agora o senhor não, o senhor está casado, aí eu fui lá, né, já que eu vou estar viúvo, né, ó, tá casado, pega a chefe aí, vai passear, pô, vai conhecer o mundo e tal, tal, tal. Ele falou, ó, cara do interior, né, de fazendeiro e tal, 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 mas industrial também, bem grande, quase um bilhão de faturamento combinado. Ele virou para mim e falou, olha, Helder, eu até aguento uns 15 dias de viagem. A minha esposa, quarto, quinto dia, ela fala, quando é que nós vamos voltar para casa? Então, assim, o dia seguinte já não é uma conversa trivial, porque a percepção de cada um é honesta, está no coração, está construída. Mas, aí falando da finitude em particular, está lá descrito, inclusive na bibliografia, um trabalho de alguns autores, inclusive do Cat de Vries, né, Fernanda, que você gosta bastante e tudo, que ele comenta, né, essa figura, né, da posição ou da cadeira, que ela representa identidade, pertencimento e, aqui vem a palavra que eu acho que sinto aqui na boca do meu estômago, permanência. Olha que palavra louca, digamos assim, nesse cenário. Permanência, né? Então, estudo do Cat de Vries, né? E tal. Então, identidade. O que eu vou fazer depois? Pertencimento. A empresa sou eu sou a empresa. Quantos não são sinônimos na experiência de todos vocês? Na empresa sou eu sou a empresa. Às vezes leva o sobrenome, né? Às vezes não, né? A vasta maioria dos casos e tal. E permanência, né? Eu vivi, venho vivendo e vivo para essa cadeira que eu estou sentado aqui. Então, pessoal, são sentimentos presentes e que eu não entendo, ou melhor, eu entendo que eles não devam ser julgados. A nossa percepção enquanto consultor que tem a ferramenta, faz assim, faz papai chega e fala, não, pô, faz isso aqui, não, o sentimento está lá. Não é para julgar. Eu vou dizer para o cara que ele está errado, que ele não aguenta ficar 15 dias viajando? Vou dizer para ele que está escolhendo mal os destinos? O que é isso? Que arrogância é essa? Não, mas pô, como é que é? A PwC faz assim, a Cambridge faz assado. O cara não vai ficar mais de 15 dias fora de casa, gente. O outro é viúvo, quer ir todo dia na empresa, mas que ele não faz mais nada lá. Então, assim, não é para julgar. Né? Então, eu acho assim, eu fecho assim, que a questão da finitude é
um tema muito complexo e que, de novo, traz ele de volta para essa figura, né, que o grupo encontrou, da figura da cadeira, né, por conta dessa questão da permanência. Tá bom? E aí, Helder, Se puder aproveitando, emendar, então, pode, claro, fique à vontade. eu vou emendar, na verdade, até para apontar justamente isso para que o professor Eldo trouxe sobre. Eu não vou dizer que que é a principal barreira emocional ou psicológica, né? Mas para dizer uma importante barreira. Então, quando a gente fala de Ketterley, muito obrigada por trazê-lo aqui, professor. A nossa pesquisa apontou essa veracidade comentada pelo Marcos, 41,67% responderam que concordam parcial ou totalmente com uma das afirmações que foi feita dentro da pesquisa, que é justamente da sua presença, a minha presença é insubstituível no processo de sucesso da empresa, né? Então, a gente não pode olhar para isso que conversa com a literatura e só aplicar as ferramentas como muito bem colocado pelo professor. A gente tem que dar um passo para trás, exercitar nossa própria humanidade e não encarar isso como só ego ou vaidade. Mas antes, como é que eu sento e entendo o que isso tem de sentido existencial para essa pessoa fundadora? E o cuidado, portanto, aí sim a gente está num lugar de muito cuidado em como é que a gente mexe nisso que é existencial e, portanto, estrutural. Acho que é só um. Aí eu estou falando de uma barreira, mas já trazendo uma complexidade para o nosso papel enquanto pessoa conselheira. Foi ótimo, Fernanda, você trazer esse tema, linkando agora do Helder, né? Eu vou linkar com o que a da Janete trouxe aqui, né? Será que as pessoas começam a tratar o planejamento sucessório muito em função de uma morte, da doença, e não fazendo um planejamento adequado? A pergunta é, quando que se deveria começar a fazer planejamento sucessório, Helder? Já vou roubar aqui. Bom, hoje é melhor que amanhã, né? Claro, sempre. Então, vai ser sempre melhor que amanhã. Tá legal? Então, primeiro lugar é isso. Mas, então, quando começar? Hoje. Ah, mas acabei de fundar a empresa. Tá bom. O que vai ser quando você sair? Ah, vou fazer um. Já anota aí o que você está pensando para daqui a 35 anos, né? Ou daqui a 18 meses, startup, lá sei eu. Enfim. Então, assim, primeira resposta, já na canela, no bom sentido, a minha resposta tem sido sempre essa. Fala, hoje é melhor que amanhã. E assim por diante. Agora, eu acho que, não quero botar a palavra na sua boca, viu, Janete? Pode até me corrigir se eu estiver entendendo errado. Como planejamento, sim, sim. Né? O cara morreu, aconteceu a sucessão. A participação dele vai diluir, sei lá, um vai querer mais dividendo, outro menos, já era. Aconteceu. O planejar, as pessoas precisam planejar, né? Então, sim, aí nesse sentido, é claro que a sucessão, o planejar da sucessão, é um movimento absolutamente estratégico. Não há como uma coisa estar desassociada da outra. Agora, de novo, assim, se um proprietário, se uma pessoa fundadora me liga para a Fernanda, para o Celinte, para o Gaspar, eu quero planejar minha sucessão, só alegria. Só alegria. Mas o problema que a gente buscou tratar nesse grupo foram as barreiras. Quantas pessoas ligam para vocês, ou quando vocês comentam, e aí a sucessão? E eu falo, opa, ótimo, vamos fazer, começa amanhã. Quantos? Mas, o Helder, o que eu quis dizer ali foi só assim, tentar tirar essa visão de finitude, porque provavelmente é isso que eles sentem, né, para uma visão de planejamento, de visão de futuro, né? Ele não Definitivamente. precisa sair agora, ele pode sair daqui a Isso. 10 anos, mas está planejado, né? Isso. Perfeito. Sabe o senhor de 80 anos que eu comentei, Janete? Perfeito. Estamos alinhadíssimo. O senhor de 80 anos, o job que a gente está dando a ele é quase que subrepticiamente é o de mentor do cara que está assumindo no lugar que é o sobrinho. Ele não está nem percebendo
mas ele está fazendo todo o roadshow, conversa com os fornecedores, né? E tal, e está cada vez saindo mais do dia a dia. Entendeu? Então, assim, você tem toda a razão, né? Eu estou corroborando, eu estou só dizendo assim que como a barreira está, nesse caso do estudo, na pessoa fundadora, né? É da barreira que a gente estava tratando, é nesse sentido, tá bom, Janete? Mas ótimo ponto. Obrigado, Janete. Bom, está chegando ao fim da nossa live, eu quero fazer a última pergunta, e aí eu não vou fazer do nosso script, vou sempre privilegiando a nossa plateia, vou perguntar sobre a da Valcíria, que acho muito interessante, e depois eu fecho com os últimos comentários de cada um de vocês. A Valcíria faz a seguinte pergunta: como apoiar sucessores e sucedidos a navegarem juntos? Parênteses meu, uma grande questão geracional aí que está impactando, né? Entendendo que ambos, fecha parênteses, entendendo que ambos precisam reconhecer suas potências, as seus potenciais, suas dificuldades a remarem juntos, com respeito e com força. Um depende do outro. Como harmonizar isso? Como conduzir esse trabalho conjunto entre sucessor e sucedido? Poderia arriscar um pouquinho dizer aqui, os demais me ajudam, né? Mas eu acho que é um pouquinho parte ali do que a gente abordou muito dentro do estudo, que é a governança construtivista, né? O próprio professor Helder falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão emocional, né? Humanizar um pouquinho a regra do jogo, né? Então, quando você começa dentro desse contexto da governança construtivista a trabalhar aqui não mais com essa lógica do afastamento, da perda, né, da substituição, né, e sim como uma reorganização empresarial. Quando você começa a trazer para dentro do jogo aquela questão que a gente comentou bastante sobre a questão dos 3 ciclos, né, que foi colocado aqui, onde você desconecta essa questão do poder executivo e do protagonismo simbólico, né, e aí a lógica dos 3 ciclos trabalhando bastante, né, a questão do executivo, o societário e o patrimonial. O fundador ele começa a entender que deixar a operação, né, não significa necessariamente ele perder a influência, perder a sua importância dentro dessa relação, e aí passa a apoiar esse processo, né, e passa justamente a trabalhar de uma forma proativa para que isso aconteça, porque ele começa a ter um pouco de clareza sobre o futuro dele, né, sobre como essa cadeira que ele sentava, né, e como essa posição ela passa a ser redefinida e não mais retirada, né? Então eu vou um pouquinho por essa lógica, se os outros quiserem complementar aí, fiquem à vontade. Amei o definido e o redefinido, né, e tal, muito legal. Eu queria comentar assim, eu tenho bad news para Valcíria, né? Nesse ambiente, como a gente percebeu no nosso estudo e, enfim, e nas experiências, não vai ter bala de prata, tá? Não vai ter bala de prata. Tem que entrar ora pela porta da frente, ora pela cozinha, e tal. Divido, assim, humildemente aqui essas duas experiências. Como eu já comentei, que de uma maneira clara, acordada ali com todo o grupo, começamos vem cá, tio, vai comigo ali naquele fornecedor, vamos aqui nesse cliente grande. E aí foi meio que devagarzinho e tal, tal, tal. E uma outra experiência, aí sim, essa tem até suporte em pesquisas acadêmicas e tudo, é o seguinte: se a geração júnior, como a gente chama, né, a geração sucessora ou a geração júnior, está de acordo e se apresenta, né, a pessoa fundadora, a geração fundadora, digamos assim, o projeto dessa nova geração, ou seja, o protagonismo desses herdeiros, a barreira tende a diminuir, tá? Porque aí, basicamente, né, um pouco pelas pesquisas e também pelo um pouquinho da minha experiência, a barreira passa a ser o pavor da finitude, certo? E da relevância e tal. Que todo mundo estando de acordo que aquele caminho faz sentido para a família e para o negócio, aí fala, tá bom, então agora vamos ver aqui se sucedido, botar ele aqui no colo, cuidar, dar uma orientada, passar o bastão com calma, etc, tá?
Então, mas é isso. Mas infelizmente não existe uma bala de prata, existem algumas ferramentas e que com cada cenário. E aí, eu, de novo, assim, eu acho que esse ambiente, né, do Alumni Plus, passando a bola aí para o Gaspar, é muito bom para isso também. Porque ali a gente pode chegar ali e falar, eu estou com o seguinte problema aqui, ó, pá! E tal, o que vocês sugerem? E aí a coisa tende a você também, enquanto consultor ou enquanto conselheiro, não esteja tanto sozinho. Muito bom, Helder. O Gaspar, se André, você me inclusive, já deu uma permite, sugestão. Vou dar só um minutinho. O André acabou de falar aqui como é que a gente pode ajudar, em termos de rede, CELIT, comunidade, a expandir essa pesquisa. Achei ótimo o André responder já no chat. Vamos estar buscando isso, sim. Por favor, a gente está chegando ao fim, só queria dar dois recadinhos. Não posso deixar de fazer o meu jabá, né? PFC, né? Programa de Formação do CELIT, workshop com mentoria, começa agora, em junho. Programa de certificação, pioneiro, começa em setembro. Nosso fórum esse ano vai ser em setembro, e não mais em novembro. Por favor, inscrevam-se. Quero encontrar pessoalmente com todos vocês. Vamos finalizar, começando com a Fernanda, depois o Marcos e o Helder dando fechamento. Não tem bala de prata, mas qual é a recomendação de vocês? é, justamente nesse ponto, a recomendação, eu traria duas recomendações, né? E vou começar pela segunda e depois eu vou para a primeira. Acho que a segunda é a gente olhar de uma maneira muito, muito sincera para levar essa conversa para a família empresária, não como sucessão, acho que a palavra em si ela já assusta, mas como é que a gente trabalha e cuida para que aquilo que foi construído, que conseguiu ser maior do que a própria pessoa, permaneça, que esse legado seja mantido. E isso nós temos, o próprio ensaio traz um framework, que não é a bala de prata, é só uma jornada de como é que a gente pode fazer com que essa conversa de legado comece a acontecer sem falar do tema sucessão em si, né? E aí a minha dica 2 seria essa, de dar essa olhada uma maneira mais aprofundada ao ensaio, e ao framework mais especificamente, porque não tem a bala de prata. E a minha dica número 1 é: juntem-se a um grupo de trabalho do Alumni Plus. Juntem-se. Não é só o estudo, mas é também o estudo. É o aprofundamento de uma rede, mas acima de tudo, de pessoas que estão ali despidas de vaidade para efetivamente trocar e aprender. Essa seria a minha, talvez, principal recomendação. Obrigado, Fernanda. Eu lembro do podcast que você fez, te perguntaram como falar de governança. Você falou assim, é falar de governança sem falar que é governança. Mesma coisa Isso aqui, né, mesmo. Fernanda? Vamos falar de sucessão sem precisar mencionar que é sucessão. É planejamento, né, como a Alex trouxe aqui. Marcos, É, sua bala de prata. eu acho que a bala de prata ela vai muito na linha do Fernanda, né? É assim, realmente eu acho que você não precisa é, engessar ou estruturar ou complicar o processo, né? Eu acho que é falar da continuidade, é falar da transposição, né? É falar da finitude, né? É falar dos próximos passos, né? Então eu acho que a bala de prata ela vai muito nessa linha, mas principalmente num contexto de proximidade, né? Num contexto de esclarecimento, né? Eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade, logo quando eu comecei a jornada, alguns anos atrás, uns 3, 4, de me conectar dentro de uma empresa familiar, vindo de um mundo corporativo e viver isso na essência, na prática, né? E hoje, depois de 2 anos e meio, essa semana, né, o founder da empresa me chamou e falou, cara, vamos falar sobre conselho? Isso porque há 4 meses atrás a gente começou a falar de sucessão, né? Então, você precisa criar essa conexão, você precisa criar esse acolhimento, essa proximidade, para que você destrave as discussões, né? Então, acho que é isso. Obrigado, Marcos. Algumas Muito, perguntas não foram respondidas, mas eu entendo que quando vocês lerem o ensaio, vocês vão ver que as respostas estão lá. Aquelas que não estiverem, a gente vai responder, né, diretamente para vocês, ou vocês podem entrar em contato comigo também. Helder, seu fechamento. tá bom, muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, Gaspar, a você e ao Celinte, o agradecimento de coração aí pela oportunidade de a gente trabalhar junto enquanto colegas e enquanto duas empresas
com pouquíssimos overlay, não tem zero preocupação, mas são duas empresas com as suas respectivas jornadas, mas a gente conseguiu trabalhar junto de forma maravilhosa, o que mostra a maturidade de ambas, né? Tirando a minha modéstia aqui, é que eu poderia só elogiar a tua, né? Mas enfim, Trabalha conjunto, não tem como. mas enfim, mas eu acho assim, como não tem bala de prata, eu acho que o primeiro tiro, sem demagogia, é ler o ensaio, né? E aproveite o grupo do Alumni de São Paulo, interior, lá, o grupo que vocês estiverem, bota lá pergunta, bota lá crítica. Conhecimento se constrói, não se disputa. Essa é uma frase que eu aprendi muito cedo na vida. Eu ainda estava ali no 2º grau e tal. Esse negócio de dizer assim, não, tem que resolver esse problema do jeito A. Não tem nada, tem que resolver o problema. Tá certo? Então, assim, conhecimento se constrói. E ele se constrói com um confronto. Confronto intelectual honesto, né? E tal. Então, leiam o artigo, critiquem, encontrem lacunas, por favor. Por favor. Acho que evoluir, né, Helder? É assim que a gente evolui. Exato, porque nós estamos construindo conhecimento. E a Fernanda falou en passant, eu vou reforçar. Tem lá uma jornada, 5 etapas lá, e tal. É uma proposta. Não é uma espada numa pedra. Né? É uma proposta. Então eu falo, essa jornada eu vou começar pelo item 3, porque o 1 não dá, tá ótimo. Conta pra gente. Né? Então, assim, vamos construir o conhecimento. É essa que é a minha bala de prata. Juntos. Muito obrigado, Helder. Como o próprio nome diz, é um ensaio, né? Não é o fato, é um ensaio e esse ensaio pode ser sempre melhorado, né? Treino é treino, jogo é jogo, como diz o Edith. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pela participação, pelas perguntas. Espero vocês, como eu já falei, em setembro, em São Paulo, na Anshan, no nosso fórum anual sobre governança corporativa, sobre a dupla missão do Conselho, defender e fazer a empresa crescer. Forte abraço, bom vê-los. Obrigado a Tchau, todos aí. pessoal. Tchau, Leiam o tchau. ensaio, Obrigada, boa compartilhem. noite.